Toda traição. Aliás, às vezes não tem traição, às vezes não tem briga, mas mesmo assim você sente que algo sumiu dentro da relação. Que o relacionamento de vocês não é mais a mesma coisa. Então você sente, muitas vezes seu parceiro tá muito calado, Uhum. né? Você sente que você tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. E você fica perguntando, e aí, como é que você foi seu dia? Ele responde com, Aham. normal, Uhum. Uhum. Ok, né? tudo bom. Volta pro celular e pronto. Continua muito silêncio, né? Só que esse silêncio ele machuca, né, Kleber? Exato. Ele machuca bastante porque ele não briga com você. Mas essa indiferença dele, esse desdém, essa falta de cuidado, ela dói muito mais em você do que se ele efetivamente chegasse e falasse alguma coisa ou de repente chamasse para conversar e se exaltasse e tudo mais. Sim, Porque o que acontece? Aí fica aquela sensação de que vocês viraram colegas de quarto. pois Vocês não é. são mais parceiros de vida, tentando levar essa vida juntos e tudo mais. Vocês viraram réis colegas de quarto que dividem um teto. Então a nossa live hoje é por isso que a gente vai falar e é porque vocês escolheram esse tema. Sim, gente, vocês que estão aqui no TicTeco, caso não saibam, toda semana lá na Rede Vizinha, a gente coloca vocês para votarem no tema da live. E o tema mais votado é o tema que a gente vai falar sobre. E a gente é um tema para começar, né, Kleber? Sim. Porque no mais a gente entra aqui, gosta de interagir com vocês, de responder as dúvidas e tudo mais. E aí vocês já podem ir colocando seus questionamentos, suas perguntas e tudo mais aí nos comentários, que dentro das possibilidades a gente vai lendo e também vai respondendo, seja desse tema aqui, a gente vai dar preferência para isso, seja alguma outra coisa que esteja afligindo seu Pegando aí. coração. Pois é, gente, imagina assim, é, ah, tem aquela história de, ai, o homem não sente, ai, o homem ele fica quieto mesmo, Um é mais frio, é ele é mais mais frio. racional, Ai, gente, para com essas doideiras, tá? é, Da ele é mesma, menos emocional. dos mesmos criadores de energia feminina e masculina, achando que energia feminina é da mulher e energia masculina é do homem, Pois é. né? Então, muitas vezes esse homem ele não fica em silêncio por acaso. Uhum. Tá? Alguém acaba de receber, a Natália acaba de receber o selo de presenteador número 1. Muito obrigada, Natália. Hum. É, ele não fica em silêncio por acaso. Acontece que muitas vezes, a gente sempre traz isso dentro das nossas lives, dentro dos nossos conteúdos, que o homem, ele aprende desde muito cedo, desde muito criança, que falar o que ele quer é fraqueza. Aliás, falar é fraqueza, né, em si. Que sentir é muito perigoso. Demonstrar os sentimentos não é uma coisa boa. Sim. É, Então, muitas vezes eles não se calam por frieza, acontece né? muitas vezes dele ficar quieto, porque ele foi. Toda vez que ele era criança e expressava o sentimento dele, aí eu via, ai, para com isso, ai, isso não é nada, besteira, para com isso, engole esse choro. O menino não chora, o homem não chora, o homem é assim, não, seja homem, para de frescura. Então, ele, enquanto criança, e vamos lembrar que a gente defende aqui que a gente, enquanto ser humano, a gente tem as duas energias dentro da gente. A gente tem a energia do movimento, de caminhar para a vida, do racional e tudo mais, mas também temos a energia do acolhimento, a energia de sentir, a energia de perceber o mundo. Só que acontece um trabalho na questão masculina. Nós, homens, né? Uhum. Somos trabalhados a abafar esta parte de sentimento e potencializar essa racionalidade, que muitas vezes nem é racionalidade, é simplesmente essa emoção polarizada de um jeito tal que ele tenta evitar de se envolver. Pois é. E, gente, isso aí é uma construção social, né? E a gente vê muito isso, principalmente dentro das relações, onde isso acaba ficando muito exposto, né? Isso fica muito claro pra gente. Então, de novo, eles se calam, os homens, eles foram treinados para se calarem, para se fechar emocionalmente, porque eles cresceram ouvindo que sentir é coisa de mulher, que chorar é coisa de mulher, que expor o que está sentindo é coisa de mulher, como se isso fosse algo que diminuísse esse homem, que diminuísse a masculinidade desse homem, né? E que tudo isso era uma vergonha. Dentro do nosso método que a gente sempre fala aqui para vocês, a gente chama isso que a gente está falando, também são óculos emocionais, tá? Então, são muitas vezes aqueles traumas, aqueles padrões que a gente acaba
distorcendo tudo de acordo com a lente que a gente está usando. Entendam assim, como é que é a questão do óculos emocional? Porque falar, fica assim, do jeito que a gente coloca, pode ficar um pouco etéreo. Mas se você cresce num ambiente onde você sente dor, mas não pode expressar a dor, sente medo, mas não pode sentir medo, quer chorar, mas engole o choro, quer se manifestar, mas não pode, você começa a processar o mundo a partir de que você não pode ser tudo. Então isso cria uma primeira camada, que é esse óculos que passa pela vista de todos nós. Então cada um de nós tem um óculos da vida causado pelos nossos traumas infantis que a gente leva para a vida adulta. Então os óculos emocionais de uma pessoa assim, ela enxerga assim, eu não posso agir de determinada forma, porque as pessoas vão se afastar, as pessoas vão desdenhar, as pessoas não vão gostar de mim. E a gente tem que lembrar que a gente está sempre aqui buscando, nesse mundo, se sentir amados e pertencentes, o que a gente chama de AMP. Então, qualquer coisa que ameace isso faz a pessoa travar. Por exemplo, se a pessoa ela é mais emotiva e tudo mais, já começam os caras falando assim, lá vem você com essa frescura. Ou então começa a falar, isso aqui é coisa de... Vocês sabem de que, né, que eles vão querer falar. Isso aqui não é coisa de homem. Dispara um gatilho dentro dessa pessoa que ele fica com... assim, o bando vai me afastar, vai se afastar de mim, as pessoas vão ficar longe. E aí dispara um medo instintivo, irracional que tem dentro, que se eu ficar sozinho, eu estou exposto no mundo, eu estou em perigo. Por isso que às vezes ele vai adotar essa atitude mais fria, que é uma forma dele se defender do mundo. Isso. E você vai entender que muitas vezes não é só isso, tá? Só ler um comentário aqui. Estou seguindo vocês e olhando os vídeos, a maioria me identificou muito. Meu casamento tá em crise. Eita. Olha, eu vou te falar um negócio. Muita gente fala isso pra gente, tá? Muita gente. Dá uma maratonada, vai lá no canal do YouTube, porque aí lá tem os vídeos longos, que aí você consegue aprender algumas coisas, e muitas dúvidas que as pessoas mandam acaba sanando dúvida de outras pessoas, né? Porque a gente às vezes pensa que a gente está passando por aquele problema sozinho. Quando a gente vai ver, um monte de gente está passando pelas mesmas questões que a gente pensando que a nossa questão é única. Eu ouço isso. Já vai começar com o seu chororô. Gente, isso daí olha, falar em chororô, né, do jeito que eu escrevo. Clássico, né? Pra mim é chororó, né? Chitãozinho chororó. Relacionamento, Chitãozinho chororó. Chega de disfarçar as evidências, né? Então, muitas vezes, o homem, ele tá tão condicionado a achar que sentir é algo ruim e negativo, e muitas mulheres procuram a gente pensando que, eu sinto demais, no sentido de que eu não gosto de sentir tristeza. Eu não gosto de sentir raiva. Elas entendem que existem emoções e sentimentos que são negativos. E isso é uma mentira. Sentimentos e emoções existem por um motivo. Né? Quer falar alguma coisa? Só completando isso. Quando ele vem com essa história de vai começar o chororô e tudo mais, não conheço o caso concreto, mas o que provavelmente está embutido aí? Ele vem de um ambiente onde ele não aprendeu a lidar com as próprias emoções. E isso não quer dizer que eu estou passando pano. Eu quero deixar claro isso aqui, tá? Isso. Então vai parecer que a gente está falando aqui e que você tem que ser, eu tenho que ser mega compreensiva. Não, você não porque ele passou por uma infância traumática. Não. Não vamos começar a aliviar para o outro lado, não, porque ninguém aliviou a tua barra para você chegar nessa mulher sobrecarregada, cansada, essa mulher que está tentando fazer o relacionamento funcionar. Então não funciona assim. Mas você precisa entender o que está acontecendo por trás, porque só você compreendendo isso é que você pode começar a trabalhar uma mudança no teu relacionamento para caminhar para aquele relacionamento que você quer. Afinal, se você está nessa live aqui e tudo mais, você ainda tem alguma esperança de que esse relacionamento vai melhorar, de que alguma coisa pode mudar e você decida ficar. Então, para isso, é importante entender. Então, o que acontece? Essa pessoa, quando vem com assim, lá vem você com esse chororô, lá vem, vai começar de novo essa história. O que é? Ele não aprendeu, talvez, desde pequeno, a lidar com os próprios sentimentos. Toda vez que vinha alguma coisa, ele era cortado, ele era castrado, ele era proibido. Então ele não sabe lidar com isso, ele não foi treinado. E às vezes, muitas das vezes, as mulheres são adestradas a lidar com seus sentimentos. Por quê? Porque jogam para as mulheres a responsabilidade de ser a base da família, cuidar do relacionamento, se preocupar com o bem-estar da família, dos filhos e tudo mais. As mulheres são adestradas a isso. Isso daí não é natural. Isso são condicionamentos que acontecem. Os homens são condicionados a ignorar seus sentimentos e as mulheres são treinadas desde pequenininha a
exacerbar isso daí. Aí o que acontece? Quando você vai tentar conversar com ele sobre o que está incomodando, ele não fala assim, se eu ouvir aquilo ali, ela vai dizer alguma coisa que está acontecendo comigo, eu vou ter que olhar para isso, eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim, eu vou ter que entender que no meu relacionamento não está tudo legal, eu não sei fazer isso. Eu não aprendi como fazer isso daí. Eu não tenho essa consciência. Estou dando uma explicação. Outra situação que pode acontecer, quando a pessoa vem com esse, vem reclamar e tudo mais, ele aprendeu desde pequeno que toda vez que ele falhava, a família se afastava, o pai, a mãe, ele levava um castigo. Então, assim, toda vez que ele falhava, não conseguia tirar uma boa nota, ele não conseguia andar de bicicleta do jeito que o pai ou a mãe estavam ensinando. Aconteciam algumas coisas na infância dele e falava, toda vez que eu falho, eu tenho punição. As pessoas se afastam de mim. Ele carrega essa programação dentro dele e você vê no relacionamento e fala assim, amor, eu queria falar sobre uma coisa que está incomodando a gente aqui e tudo mais. Dispara dentro dele esse mesmo mecanismo que fala, se ela está me criticando, quer dizer que eu não estou fazendo a melhor coisa de mim, e se eu admitir isso daí e ficar claro, as pessoas vão se afastar de mim. Alguém escreveu ali, eu recebo tratamento de silêncio toda semana. Gente, a gente lê a mensagem, mas não fala o nome. Por quê? Porque às vezes a maioria das lives ficam gravadas. Então, inclusive vocês no Instagram. No Instagram vocês podem assistir a live que fica gravada aqui. E também algumas vão pro YouTube, vocês podem assistir lá no 2x, enfim. Mas a gente não fala o nome por isso, porque eu sei que vocês colocam coisas pessoais aqui, e aí imaginam onde é que isso pode chegar, né? Então a gente evita falar o nome por esse motivo, beleza? Alguém escreveu, eu entendo que possa ser isso, mas eu acho que deve estar... Do que eu falei. Aí você vai falando do tratamento de silêncio, só para lembrar. Isso. Quer continuar? Posso colocar um negócio? Pode. Entenda o seguinte, o tratamento do silêncio, que é uma coisa que hoje em dia incomoda muitos relacionamentos. Olha lá, eu não posso falar o que me incomoda. O tratamento de silêncio, gente, entendam, ele é um jogo de poder. É simples assim. O que é o jogo de poder? Ele está fazendo uma queda de braço com você para decidirem quem manda na relação. E para decidirem o quê? Se você me contrariar, eu vou te punir, eu vou te castigar, eu vou te isolar, eu vou te fazer você se sentir mal. Isso é um mecanismo que ele traz da infância. É um jogo onde quem está de verdade fazendo isso daí não é o lado adulto dele, é o lado criança. A birra, que não tem outro nome para isso, tá? Isso é uma birra. Só que é uma birra causada pelos traumas dele. De novo, não estamos passando pano, nem dizendo que você tem que ser compreensiva. Você não está aqui nessa live tentando entender melhor o relacionamento? Tentando descobrir o que é possível fazer para você melhorar enquanto ser humano e para fazer o seu relacionamento melhorar? Cadê o princeso? Cadê o bendito fruto? Ele está lá no videogame? Ele está se preparando para pensar no jogo que ele vai assistir? Hoje não tem jogo, né? No jogo que ele vai assistir? Ele está lá na NBA, no Sport TV, assistindo uma série? Então, você está buscando melhorar enquanto ser humano e ele não está? Então, se você está correndo atrás, você está querendo melhorar. Ele tem que correr atrás também. Gente, relacionamento só funciona quando tem dois, tá? Relacionamento é feito de dois, não é de um que tenta mais do que o outro, não. Bem isso mesmo, exatamente assim. Galera, o Kleber já trouxe o ponto que eu ia trazer agora, que é tratamento de silêncio, muitas vezes, tem muito essa questão do trauma do outro, das questões do outro, mas ele também pode ser jogo de poder, ele pode ser usado como um controle. Como que isso acontece na prática? Kleber já trouxe um exemplo aqui. Isso pode acontecer de N formas. E aí é por isso que a gente gosta de ensinar aqui, e dentro de todas as coisas que a gente traz e ensina, seja curso, seja palestra, etc., um jeito de ensinar você a pensar. Tá? Por isso a gente não dá o conselho pronto. Mas olha uma forma que pode acontecer. Você sabe, nossa, como o pôr do sol tá bonito. Você sabe o jeito que ele conversa com você, por exemplo. Oi, amor! Vamos supor que ele fala assim com você. Aí, um belo dia, acontece alguma coisa que nem você sabe o que é, ele chega. Oi, amor. Você sabe que tem alguma coisa de errado. Uhum. Você sabe. E isso te coloca em hipervigilância. Ativa teu parasimpático. E aí, aliás, ativa teu simpático. Isso. E aí você sai
Você fica assim, hipervigilante, que você fica assim, que cagada que eu fiz. Na maioria das vezes, eu vou te falar, você não fez nada de errado. Mas ele dá um jeito de fazer parecer que você fez uma grande cagada. Porque isso daí, de certa forma, dispara em você, nos seus óculos emocionais, mecanismos de situações que você passou na tua infância. Onde, quando você tinha um tratamento de silêncio, a tua mãe você não sabia o que estava acontecendo. Será que a minha mãe tá contrariada? Será que está acontecendo alguma coisa? É só para entender que o comportamento dele, ele te agride, ele te ofende, ele te magoa mais a partir do momento que você está suscetível a isso, porque você já passou por histórias parecidas desde a tua infância. Então começa a observar. E aqui, gente, tem um negócio que a gente sempre fala aqui nas lives. Tem o famoso script da treta. Lembra que a gente sempre traz aqui? Então, ele faz isso conscientemente? Não necessariamente. Não, na maioria das vezes não. Mas às vezes pode acontecer. E aqui que está o ponto onde você precisa saber identificar. É. Porque eu não tenho como te dizer se sim ou se não a partir da situação que você me traz, porque eu não convivo com essa pessoa. Então eu vou trabalhar através da tua percepção, mas não é o suficiente para eu dizer que é o que não é. Então entra também... Gente, eu falo muito do negócio... Vou falar do script da treta e depois eu vou falar de um outro conceito que eu trago, porque isso ajuda muito a gente a parar de ser boba dentro da relação, tá? Quando uma coisa me incomoda, eu automaticamente mudo o meu jeito. Pois é, aqui falta comunicação com foco na solução, porque ficar calado não adianta e não resolve o problema. Mudar a atitude também não é necessariamente a melhor solução. Então, o script da treta é assim. É essa história. Você sabe que a pessoa fala, oi, amor! Aí a pessoa fala, oi, amor. Aí já ativa em você um negócio. Aí você fala, o que eu fiz? Amor, mas o que eu fiz? Quanto mais você pergunta, mais ele vai dizer que você tá enchendo o saco. Porque então você quer resolver. E nada. Aí, nada. Nada. Não, nada. E você fica tentando adivinhar. Você fica tentando adivinhar, e você fica o dia inteiro tentando agradar esse homem. Fica ansiosa, tentando falar, mas não sei o quê. E aí, isso, você já sabe como acontece. Você sabe qual script é esse. Se você passa por isso, você sabe exatamente. É o script da treta. Tem coisinhas que você faz ou fala, ou que ele faz ou fala, que você sabe que ativa esse script da treta e você sabe exatamente como vocês vão brigar. Você sabe exatamente o que ele vai jogar na tua cara lá do passado, lá do que aconteceu, ou de que você vai fazer isso daí. E aí o que acontece? Terminou só pra ver? Pode falar. Aí o que acontece? Dispara em você um de dois mecanismos possíveis: luta ou fuga. Ou você vai, você está fazendo tratamento de silêncio em mim? Você está? Toma de volta. E aí vocês entram no jogo de poder. Quem manda mais, quem determina o que é certo e errado na relação. E quem falar primeiro perde. E quem falar, então vocês entram no jogo aqui. Quem vai assumir o comando do relacionamento e vai ditar a forma como o relacionamento vai funcionar, e quem vai ter que abaixar a cabeça e obedecer. Jogo de poder. E a gente sempre coloca que onde existe jogo de poder, não tem espaço para o amor. Então é importante ver isso. Fuga. O que acontece na fuga? Você entra nesse desespero que a Agatha colocou. Meu Deus do céu, eu preciso resolver essa história. Eu preciso ficar... Porque não pode ser assim, você começa a ficar incomodado e tudo mais. Por quê? Porque ele, ao fazer isso aí, ele começou a colocar para você mexer em traumas infantis teus. E aí ele sabe disso. Então, se você começa a querer conciliar e tudo mais, o que você está dizendo? Amor, você manda na relação. Você determina... A forma como eu me sinto. A forma como eu me sinto, se eu vou estar feliz hoje, se eu vou estar infeliz, se o relacionamento vai estar legal, se não vai estar legal. Você dá muito poder para outra pessoa. E aí você começa a pisar em ovos dentro desse relacionamento. Afinal de contas, você não sabe se você falar um oi e a outra pessoa interpretar esse oi do jeito que ela quiser, ela vai te dar um tratamento de silêncio. Assim mesmo. Olha lá. Aqui. Pois é assim mesmo. E aí, gente, vou trazer o conceito que eu falei para vocês. Eu sempre falo para as minhas alunas assim. Eu acho que aqui vocês são mais velhas, assim, no sentido de ter a minha idade para cima, né?
Então, provavelmente vocês já ouviram falar da novela A Usurpadora. Conta pra mim, quem já assistiu essa novela, pelo amor de Deus. Falem que você já assistiu essa novela. Coloca nos comentários aí se vocês já ouviram falar dessa novela. A Usurpadora! A Usurpadora. Tá. Carlos Daniel. O que acontece, gente? E depois não tem... Como é que é? Já assisti. E depois não tem o que faz mudar de ideia. Pois é, porque vocês ficam no rame-rame, ó. Já assisti. Gente, a Usurpadora tem a gêmea boa e tem a gêmea má. Beleza? E eu, ó, já assisti também. E eu tenho a teoria da gêmea boa e da gêmea má. O que acontece, gente? Principalmente novela mexicana, que é mais rame-rame do que qualquer outra. Toda novela tem o vilão e a mocinha. Ou a vilã e a mocinha. E a gente, da metade da novela pra lá, a gente fala, não, essa mocinha é muito trouxa, para de ser trouxa. A gente torce pra mocinha parar de ser trouxa. Para de aceitar a mulher. Não, mas todo mundo caga na cabeça dessa anta. E a gente, às vezes, é a gêmea boazinha, né? Da nossa própria história. E a gente fica torcendo pra ela largar de ser anta. E ela só larga de ser boba quando ela aceita que dentro dela também existe uma parte má. Para ela ser uma pessoa malvada? Não. Para ela entender que existe também maldade nas outras pessoas e que, diferente dela, essas outras pessoas podem sim colocar maldade em prática. Quantas vezes já não aconteceu de você, gente, com amigo, com amiga, de alguém te contar uma atrocidade que alguém falou ou fez contra você, e você falar, não, fulano não faria isso. Não é possível. Tipo assim, demora a cair a ficha. Que não tô alguém... acreditando, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não. Eu não faria isso, imagina. A outra pessoa não faria também. Tá faltando introjetar a gêmea má. Não para você ser malvada e jogar essa maldade de volta. Mas para você entender que tem gente que vai usar isso. E foda-se. Tá? Então, quando a gente tem a gêmea má dentro da gente, no sentido de entender isso que eu falei para você, a gente começa a saber se aquele cara tá fazendo de propósito ou não. Que tira essa, vamos chamar assim, dessa pureza infantil que você quer carregar. Não é possível. Gente, quem é boazinha, quem só tem bondade no coração é criança. Não existe adulto inocente. Entenda isso, repete, isso é importante. Não existe adulto inocente. Anota na testa, anota aqui, escreve na mão. Não existe adulto inocente. E quanto mais a gente aprende a lidar com isso e falar, ok, já que sou adulto e não tenho inocência, terei responsabilidade de olhar para aquilo ali com olhos de adulto e pensar racionalmente se... eu acho... Gente, no fundo, principalmente vocês, mulheres, tem um livro que eu sempre indico para as mulheres, que são as mulheres que correm com os lobos. Eles são vários contos e a explicação psíquica que vem dentro desses contos é muito poderoso. É tipo um livro de cabeceira. Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, procure e leia. Por quê? Porque a gente precisa ativar algo aqui dentro da nossa psique que deixa a nossa intuição falar. Não é coisa de acaso, como é que é? Aquelas coisas de gratiluz. Não, gente. Caso, destino, não, sorte, azar. É função psíquica. Então, às vezes, as coisas... Sabe aquela coisa assim, nossa, no fundo eu sabia? E aí você ainda assim insiste e quebra a cara? Por quê? Porque você está deixando a gêmea boa ser besta. Você não está usando a tua gêmea má para salvar a tua parte boa. Entende? Então, ele faz isso de propósito? Não sei, mas eu tenho certeza que no fundo você sabe. Entendeu? E aí tem uma questão, quando vocês entram nessa queda de braço no relacionamento, vocês não estão investindo para o relacionamento melhorar. Ele não vai melhorar. Porque quando existe o time da treta envolvido... Sim, a gente sempre sabe, exatamente. Quando o time da treta está envolvido no relacionamento, vocês não querem resolver o problema. Vocês querem ficar presos no problema, porque a treta alimenta a dinâmica. Se vocês têm um problema, vai ter sempre alguém dizendo que eu tenho razão, o outro está errado,
eu tô certa, o outro tá errado, eu sei mais, você sabe menos. Sempre é um jogo que todos os dois perdem. Por quê? Porque vocês não querem resolver a história, você quer que a outra pessoa cale e entenda o seu lado e fique quieta, ou a outra pessoa quer que você ponha o rabo entre as pernas, fique quietinha e aceite que você não é a última bolacha do deserto, que você tem que aceitar o que a outra pessoa está dizendo de melhor. Essa dinâmica não resolve relacionamento. Essa dinâmica vai plantando, aliás, vai quebrando os pilares do relacionamento que vocês estão construindo e vai tornando ele mais fraco ao longo do tempo. Por quê? Porque é o que eu falei, se existe um jogo de poder para provar quem está certo e quem está errado, quem manda na relação e quem obedece, não tem amor aqui, gente. Quem está em cima não ama quem está embaixo, e quem está embaixo não ama quem está em cima. Existe um jogo de poder. Só existe amor no relacionamento quando ele se torna um relacionamento horizontal. Quando vocês abrem mão do poder. Quando vocês olham para o relacionamento e falam o que a gente consegue fazer para esse relacionamento caminhar, porque é muito melhor a gente juntos. Pois é. A gente se torna mais forte, a gente consegue caminhar mais, a gente consegue fazer mais coisas juntos. Então é melhor que nós resolvemos esses probleminhas do dia a dia, porque um relacionamento saudável, ele não é isento de problemas, de conversas difíceis, de contratempos, não é isso. Um relacionamento maduro, saudável, equilibrado, ele só diz o seguinte: quando vierem os problemas, os contratempos, a parte ruim, vocês vão parar, vão olhar para aquilo ali e falar o que nós podemos fazer para tirar isso da frente. De tal forma que ninguém se diminua aqui, de tal forma que ninguém saia magoado, ofendido, e de tal forma que no final, quando a gente resolver isso daí, a gente se sinta mais forte e não mais fraco. Da mesma forma que a gente fala que não tem adulto inocente, gente, a gente fala outra frase aqui que a gente repete muitas frases para vocês gravarem aí, tatuar no cérebro, que é adultos conversam. Adultos conversam. Ó, quando tenta conversar, não tem diálogo e a pessoa acha que tá sempre certo. O Kleber acabou de explicar isso daqui. Eu tô certo, você tá errada. Eu mando a relação, você obedece. Eu digo se você vai ficar bem ou se você não vai ficar bem, você se comporte muito bem. O que essa pessoa tá fazendo dentro do relacionamento? Eu sou a pessoa que controla, você obedece. Eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou a pessoa que fala, e você é a criancinha que não consegue pensar, não consegue decidir, não consegue tomar iniciativa, não consegue fazer as coisas. Obedeça ao que eu estou fazendo. Porque só nessa idade que você tinha é que alguém chegava e falava, troca de roupa e você troca, come isso, vamos para tal local você tinha que ir. É só quando você era criança. É. Quando você se torna adulto, isso não acaba. Então, assim, o jogo está dado aí. E digo mais, assim, tem também a questão do controle que aí entra nessa verticalização da relação, que é o controle disfarçado de cuidado. Uhum. Nossa, perdi a palavra. É o controle disfarçado de cuidado. Acontece exatamente isso, controla o tempo todo. Pois é, porque... Onde tem controle, eu vou repetir, não tem amor. Não tem amor. O amor não cabe onde existe disputa de poder. E é exatamente isso que o Kleber falou. Muitas vezes, o controle disfarçado de cuidado, ele acontece assim. Vou contar uma história, porque eu acho que, como nenhuma experiência é individual, tenho certeza que vai ter alguém que passou por alguma coisa parecida. Eu tinha um namorado muito legal. Só que não. Sim, verdade. Vivo isso aí, ó. E aí um dia ele falou assim, Agatha, vou no bar com os moleque. Beleza. Vou chamar minhas amigas pra ir num bar comigo. Ele, Agatha, não. Não? Não. Por que não? Porque no bar, as mulheres vão pros caras dar em cima delas. Eu falei, sim, mas os caras darem em cima não significa que eu vou aceitar fazer alguma coisa. Não, mas eles vão dar em cima e eu tô cuidando de você. Eu falei, você tá indo no bar pra dar em cima das mulheres? Brigamos muito, não fui pro bar, porque eu não sei se eu disse pra você, gente, eu me odiava nessa época, né? Enfim, ele foi.
Olha como isso acontece. Eu sou mais, você é menos. Você não foi, meu amor, porque no fundo eu estava cuidando de você. Imagina se o homem dá em cima, você não ia saber o que fazer. Afinal de contas, de todas as palavras que você tem no vocabulário, não, não é uma delas. Entende? Então, certas situações acontecem, você não sabe porque você ficou com raiva daquela situação, mas você sabe que tem uma coisa de errado, mas ao mesmo tempo ele faz parecer que ele tá muito certo, porque ele te traz vários argumentos, e você ainda fica falando que fofinho, ele só tá pensando em mim. Ele só tá cuidando. Quando na verdade a palavra certa é ele está te controlando. Outro sinal de controle. Quando tá tudo bem, que ele tá feliz, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele me trata muito bem, a gente conversa, a gente me namora, a gente faz um monte de coisa. Nossa, é muito bom. Quando tá tudo bem, pra ele. Mas quando ele tá chateadinho, hashtag chateadinho, com qualquer outra coisa que você não sabe nem o que foi que você fez, aí o jogo vira. O bom é muito bom e o ruim é muito ruim. Tem um sinal de que tem uma coisa errada aí. E essa gangorra aí Essa gangorra aí, ó, é viciante. Aí, às vezes, você sai de um relacionamento gangorra, né? Que tem essa gangorra emocional, que você fica na angústia do tipo, será que ele tá bem? Aí vira um ciclo. Tá tudo bem, aí você já fica esperando que vai ter alguma coisa ruim. Aí acontece uma treta, vocês brigam, aí vocês voltam, ele te trata muito bem, aí você fica esperando qualquer coisinha, e assim vai. Essa gangorra emocional é viciante. E às vezes você sai de um relacionamento que é assim, aí você entra num relacionamento saudável e você acha que tem alguma coisa de errado porque você tá entediada dentro dessa relação. Vocês são o máximo. Muito obrigada, meu amor. E aí tem um detalhe, terminou? Pode? Tá. Tem um detalhe que é importante colocar o seguinte, você deve estar pensando aí, tá bom, então, entendi. Tem um jogo de poder aqui, a indiferença dele é um recado para alguma coisa, pode ser poder, pode ser jogo de poder, pode ser trauma, que também pode ser um monte de coisa. E aí, como é que eu saio dessa treta e tudo mais? Bom, se você começa a entender isso daí, aí você começa a trabalhar a história para... E aí, o que você pode fazer com relação a isso? Você pode mudar a dinâmica. Podemos já falar um pouquinho da... Pode. O que você pode fazer para melhorar isso daí? Por exemplo, se no jogo de poder existe um certo e um errado, se no jogo de poder tem alguém que quer mandar... Agora voltou. Se alguém... Vai. Eita, nós, que eu quero ver. Vai. Eu até perdi o raciocínio que eu ia falar. Então, o que acontece? Se alguém faz acontecer? Como é que você pode resolver essa história? Primeiro, vocês têm que mudar a dinâmica. A gente fala muito, que se vocês já têm uma dinâmica acontecendo, que você já sabe o script como é que vai funcionar, se vocês vivem aquilo que a gente chama do conluio neurótico, é uma situação... O que é neurose? A neurose é um comportamento repetitivo que você está vivendo lá, que você já entra no automático, tá? Você já vai desenvolvendo. Ele vai falar tal coisa, você já vai reagir de tal jeito, aí ele vai reagir de tal forma, ele vai falar tal coisa. Vocês estão presos numa neurose nisso daí. Como é que você quebra essa história? Você tem que mudar o padrão. Então, se ele sempre faz alguma coisa, você sempre reage daquele jeito, você primeiro muda a dinâmica. Você tira o foco do problema, porque vocês têm que parar de ficar olhando o problema. Então você chama o seu amigo aí, seu parceiro, e fala, amor, tipo assim, ele fala, tu lá vai começar de novo, não sei o que, você vai falar, amor, eu queria colocar um negócio pra você. Quando eu te chamo pra conversar, e você fala assim, vai lá, vem o drama, vai começar de novo, que saco e tudo mais, eu me sinto ofendida, eu me sinto diminuída, eu me sinto magoada. Você dá o nome do seu sentimento, você que está sentindo, eu só estou dando exemplos. Isso. E você vai mostrar como você está se sentindo em relação àquela situação. E você chama ele e falou, o que a gente pode fazer para isso não voltar a acontecer? Porque é muito ruim eu me sentir assim. E é óbvio que ele vai também ter os pontos dele se ele sentir abertura para conversar com você. Só que o que é o ponto principal que eu queria colocar aqui? Quando você conversa com o teu parceiro, tirando o dedo de falar, por que você toda hora fica dizendo que eu fico falando isso daí? Que saco, você é muito chato. Quando você começa, você é um FDP, sei lá o quê. Quando você entra, você te para essa dinâmica. E você muda a dinâmica para dizer, amor, eu estou me sentindo assim, dessa forma.
quando acontece tal situação, o que a gente pode fazer para mudar? Você está dizendo o seguinte: eu estou sentindo. E a gente não desliga sentimento. A gente não chega assim e fala, eu estou amando, agora eu vou deixar de amar. Tic. Eu estou com dor, vou parar de sentir dor. Tic. Eu estou incomodada, agora eu vou parar de estar incomodada. Tic. Você não tem uma chave dentro de você que você vira e vai dessentir. Então você sente. E se você está comunicando para o seu parceiro, aquela pessoa que, teoricamente, é a pessoa que para ficar do teu lado a maior quantidade de tempo possível, quiçá a vida toda, para vocês desenvolverem uma vida juntos, e você falando para essa pessoa como você se sente, ele desdenha, ele fala que é besteira, ele vira as costas e vai embora. Quando ele faz essas coisas, ele está dizendo o seguinte: o que você sente não me interessa. A pergunta que eu faço, só para vejar, a pergunta que eu faço para você é: não vai mudar. Você está disposta a ficar num relacionamento em que os seus sentimentos eles não têm espaço dentro do relacionamento? Tentar é importante. Por que tentar é importante? Porque você abre espaço novo. Já tivemos situação de alunas nossas, segura o raciocínio que eu vou deixar. Já tivemos situação de alunas nossas que foram falar com o parceiro, usando, por exemplo, essa técnica, que é uma das técnicas que a gente ensina, e a pessoa reagiu super bem. E o relacionamento mudou. Então ela, ai, cara, não vai dar certo, ele não vai entender, ele não vai ouvir, ele não vai entender. Ela foi, falou e mudou a dinâmica. Eu não acredito que é um trem tão besta. Não acredito que é uma coisa tão idiota, tão besta, é só mudar a forma de falar. Eu falei, às vezes é só mudar a forma de falar. Se a pessoa do lado ela está aberta para isso, se você muda a dinâmica, as coisas vão caminhar de forma diferente. Isso. Aí, às vezes, você muda. E, às vezes, vai só confirmar uma coisa que você já sabe no seu coração. Que é o quê? Que você está insistindo sozinho em manter esse relacionamento. Exatamente. Então, essa é uma das frases que a gente coloca no guia de como ser ouvido e respeitado no relacionamento. É um guia que a gente tem, que é um dos poucos que a gente não suspendeu e que está disponível. Por exemplo, se você quiser aprender técnica e tudo mais, clica na nossa bio, no nosso perfil aí, tem um link lá. Você pode entender um pouco mais sobre isso, você vai fazer um quiz, ele vai te fazer um oferecimento por um preço super em conta e você pode ter a chance de adquirir esse guia por um preço super bom. Acho que está menos de R$50. São R$47, se eu não me engano. Isso. Você ainda ganha bônus, ainda tem outras coisas, você pode passar lá no cartão, tem 7 dias de garantia. Então, eu só estou dando um exemplo, mas de qualquer forma aqui já fica a frase de cara que você pode usar. Exatamente. Alguém escreveu bem assim, ó: eu vejo essas frases como insulto e me irrita, saio do corpo. Às vezes a gente está tão condicionada, e aí isso pode ser uma questão de ter medo de estar sendo manipulada, né? Porque a gente conhece a técnica e fala, essa pessoa tá usando essa técnica comigo, vai se fuder, sabe? Tipo assim, a gente fica meio penha da vida. Mas às vezes, dependendo, né, de como que você tá dentro desse relacionamento, passar a olhar isso como uma tentativa do teu parceiro de melhorar a relação. Tipo assim, beleza, eu me irrito com essas frases, mas eu entendo a intenção dele por trás disso, que é melhorar a relação. Às vezes, a gente mudar a nossa percepção e tá aberta para isso também faz parte. E eu não tô falando de ceder, não tô falando de, tipo assim, cara, baixar a cabeça ou de se deixar ser manipulada, entende? Mas é falar, pô, ele tá tentando. Aí você pode falar, aí você vai usar também uma dessas frases. Amor, eu me sinto, não sei se é essa sua situação, mas eu vou te dar um exemplo pelo que eu captei aqui. Amor, eu me sinto manipulada quando você fala essas frases assim pra mim. Saio do corpo. Eu não sei o porquê que isso acontece, mas será que a gente pode arrumar um outro jeito de conversar? Às vezes é só... às vezes não, vamos contar um segredo pra eles, né? Metade dos problemas do relacionamento tem a ver com comunicação. A outra metade está relacionada à comunicação. Então, o que acontece? Se vocês melhoram a comunicação, o relacionamento ele dá um salto de qualidade absurdo. Então, essas coisas que são simples, não quer dizer que elas não são poderosas. Porque são coisas, às vezes, de mudar uma dinâmica de conversa. É mudar, às vezes, a forma como vocês falam, tirar os culpados, tirar a tentativa de provar que um está certo e que o outro está errado. Porque ao provar que um está certo e o outro está errado, ninguém ganha. Porque, necessariamente, nessa conversa, alguém vai ter que se impor sobre o outro e a pessoa que vai ser sobreposta não vai levar isso uma boa. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, ou você é obrigado a admitir alguma coisa,
você não se sente bem no final. Então tem que entender que o relacionamento ele tem que ir para um caminho horizontal, gente. Você tem que horizontalizar as suas relações. É assim que um relacionamento saudável funciona. Se olhando como iguais, se olhando como parceiros de vida. A Agatha correndo atrás de melhorar enquanto pessoa, eu buscando melhorar enquanto pessoa, os dois, e nós dois juntos cuidando do relacionamento. Juntos. Ela não tem que ser mais responsável e eu menos, e eu não tenho que ser mais responsável e ela menos. Os dois juntos olham para o relacionamento. Isso daqui é o que a gente chama da fórmula do equilíbrio do relacionamento. Você leu alguma coisa aí? Sim. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Opa. Ai, gente, pera. Aqui já foi. Ó, sou casada, estamos brigando desde ontem sem se falar. O que devo fazer? Testa a técnica da comunicação com foco na solução. Posso só completar um negocinho só para antes que você fala isso aí? Porque você tem que entender o seguinte, você quer resolver o problema, né? Você não quer ter razão, não é isso? Então é isso que é a história. E depende do que pelo que vocês brigaram, porque a gente às vezes fala assim, quando a gente fala de você não querer ter a razão, ter conexão em vez de ter razão, você ter a conversa ali, a comunicação em vez de ter a razão, isso são para situações onde a gente encasqueta com coisas que a gente sabe que, tipo assim, precisa mesmo ser assim? Porque vão ter coisas, meu amor, que vai precisar mesmo ser assim. Tem situações que não são passíveis de tipo, não, uma conversinha e eu, tipo assim, ele fez a cagada e eu ainda vou ter que ir lá baixar a cabeça, conversar. Então, assim, olhe para a situação como adulta. Gêmea boa, gêmea má, lembra? Então, começa a perceber, não é nessas situações aqui, ó, do dia a dia, que às vezes você já tem um script da treta. Aí você fala, em vez de eu falar tal coisa de um jeito, eu vou tentar falar de outro. Mudar a dinâmica. Não é você tentar agora fazer com que o Jurandir vire um príncipe encantado, que isso daí não vai acontecer com essa técnica. Essa técnica são para coisas ali que, para você comunicar o que te incomoda, o que te magoa, mas quando a gente fala sobre, às vezes a gente quer ter mais paz do que tá certo, para situações assim, corriqueiras. Não é do tipo, me traiu e eu não quero ter razão, Sim. ou alguma coisa mais grave, tá? Sim, bem lembrado isso aí. Tem um ponto, antes de você ler esse daí de baixo, eu só queria reforçar um ponto que você colocou, que eu acho importante ver. Vamos lembrar sempre, gente, adultos conversam. Se vocês estão nesse jogo aí, primeiro, não adianta forçar para conversar. Às vezes precisa de uma pausa. A gente ensina também a técnica da pausa. Às vezes vocês precisam se afastar um pouco para respirar. Só que isso precisa ser conversado entre vocês. Por exemplo, vocês estão em uma briga e não se falam. Então, uma coisa, você pode tomar iniciativa, já que você está aqui na live, e falar assim, olha só, a gente está puto um com o outro. Beleza. Só que a gente não pode ficar administrando esse negócio sem fim, porque vai atrapalhar a relação. Se vocês têm filhos, os filhos vão sentir. Se você trabalha, não trabalha, vai... Então, assim, você falar, então é o seguinte, ó, eu preciso de um tempo. Aí você chega e chama ele para ele e fala assim, eu preciso de um tempo para processar essa história. Vamos fazer o seguinte, podemos voltar a conversar sobre esse assunto amanhã? E aí você abre o espaço para ele falar. Ele vai chegar e falar assim, amor, tô putaço com você. Eu acho que amanhã eu não sei se eu vou estar bem, não. Amanhã a gente volta para tentar ver se consegue conversar. Senão ele vai falar, senão a gente pode conversar depois de amanhã, é possível. E vocês têm que achar um ponto em comum, onde não é que você vai ficar tranquila. Assim, acabou, agora tá tudo resolvido. Porque vocês estão brigados, gente. Isso aí não... Mas pelo menos você fala, a gente vai voltar neste assunto. Isso dá um ponto de segurança, isso é um ponto de referência muito bom, porque ele traz paz, ele tira você da agonia. Quando que a gente vai voltar a falar desse assunto? Quando que a gente vai poder tratar isso de novo? Antes de eu fazer a minha colocação, tem meses que eu estou entalada. Foi com Deus essa luz, né? Quase. Tem meses que eu estou entalada e não consigo falar com meu esposo. O que você queria falar para ele que você não está com coragem de falar? Coloca aqui. E aí a gente vê um jeito de formular isso daí, se for o caso. Você está falando o quê? Não, eu estava falando de dar uma oportunidade, da técnica da pausa, de fazer a coisa acontecer. Porque esse tipo de silêncio faz você começar a duvidar de você, né? Exatamente. Então, gente, esse tipo de silêncio... Veja a diferença.
No momento vocês estão se dando um gelo. Ou ele tá dando gelo ou você tá dando gelo, porque vocês estão sem se falar. E eu vou falar um negócio, meu amor. Tem gente que fala, ai, não vai dormir brigada com seu marido, ai, não sei o quê. Eu já fui desse time e hoje em dia eu não acredito mais nisso. Por quê? Porque tem gente que vai querer resolver na hora porque fica ansioso e tem gente que precisa de um tempo para digerir. E quanto mais o outro tenta falar, o outro vai afastando. Porque foi assim que ele aprendeu a viver, você ou ele. Então, às vezes é melhor dormir sem se falar e no outro dia conseguir resolver com calma do que vocês começarem uma briga homérica, trazer coisa lá do passado e virar um peteco. Então, aprender a pensar e olhar para as coisas de uma forma mais racional mesmo. E dentro desse ponto, a diferença entre dar gelo e usar a técnica da pausa, que foi o que o Kleber acabou de ensinar para vocês, dar o gelo eu só paro de falar e não comunico por quê. E começa a ficar monossilábico, etc. A técnica da pausa é assim, amor, tamo puto com o outro, mas eu não consigo conversar agora, porque senão eu vou querer brigar e não vai ser legal. Mas, vamos tentar conversar sobre isso amanhã? Por quê? Porque a outra pessoa, se for ansiosa, ela tá recebendo um tempo e você tá tendo o seu tempo. Todo mundo sai ganhando aqui. Entende? Então, essa é a diferença entre dar gelo e fazer a técnica da pausa. Na técnica da pausa, gente, os adultos conversam. Eles estipulam um prazo. O que corrói o relacionamento é vocês ficarem tentando dar gelo, e aí no gelo vocês têm uma disputa de poder, porque vocês estão vendo quem manda no relacionamento e quem não manda, e aí só ferra. Quando vocês conversam, vamos dar no tempo, e a gente volta a se falar daqui a uma semana, daqui a um dia, uma semana também é demais, tá? Um dia, amanhã de manhã, daqui a 2 horas, cada um, vocês têm Estipula um tempo. Vocês trazem um relacionamento pro nível, em vez de tentar ficar assim, ó, quem manda e quem não manda, vocês falam assim, ó, vamos conversar e vamos fechar um acordo. E aí cai naquela coisa que a gente sempre fala, os acordos de casal. Exatamente. Vocês fecham esse acordo. Pode puxar eu. Meu marido prioriza o trabalho, o celular e o que só. Ih, peraí. Tinha um negócio. Meu marido prioriza o trabalho, o celular e o que sobra pra mim. O que sobra. O que sobra. Se eu falo sobre isso, a gente briga. Pois é. Técnica, eu me sinto X quando Y. Porque às vezes vem o dedo do acusador aí, né? É essa que é a questão. Ah, você não me dá... Olha só, a gente não está dizendo que você está errado. Não é isso. Eu só quero entender que às vezes é dinâmica. Amor, você só fica preso nesse telefone, só fica preso no trabalho, não fala nunca comigo, que coisa chata. Ah, que droga. Já vai colocar ele no modo de defesa. Entende? Ou às vezes fala, ai amor, nossa, mas você só não me dá atenção. Ou, amor, poxa vida, você só sabe ficar presa nesse telefone, só sabe falar de trabalho e tudo mais. Quando você faz isso, o que acontece? Você está indiretamente acusando ele. Quando uma pessoa é acusada, gente, ela entra automaticamente no modo de defesa. Ela vai querer justificar. E para muitas pessoas, vale para homem e para mulher. Mas aqui vamos falar do homem. Para muitos homens, a melhor forma de fugir do desconforto que isso causa é puxar uma briga. Porque na briga você é um atalho. Ele desvia o assunto. É por isso que do nada você tá brigando por uma coisa que você tem certeza que você tá com a razão, do nada a culpada é você e você acredita nisso. Porque, voltando para o início da live que a gente falou, muitas vezes ele não está acostumado a lidar com esse tipo de sentimento ou com esse tipo de responsabilidade de falar assim, eu tenho que encarar que minha parceira está insatisfeita, eu tenho que entender que esse relacionamento não está legal para ela, e vou ter que fazer algo a respeito. E eu não sei o que fazer. Muitas vezes é isso. Eu não sei qual... Você pode repetir? Ah, não, você... Eu acho que eu respondi a sua questão agora. Uhum. É isso, né? Senão você coloca aqui de novo, por favor. No trabalho, alguém colocou assim, ele reclama sem parar do trabalho, mas no trabalho é sorriso, na rua, né? E grosseria em casa. Sei bem como é. Ah, ela estava respondendo. Posso fazer uma coloca aí ou você quer... Pode. Deixa eu só... Quer falar sobre isso? Quero. Pra gente ler? Tá. Quero falar. Uhum. Entenda, eu vou dar... Nós não conhecemos a história do teu parceiro. Então a gente chegar aqui e falar é isso ou é aquilo. É assim, é imprudente e nós como profissionais a gente não pode chegar e falar é por causa disso que ele faz isso daqui. Porque não é a nossa pegada, não somos gurus de relacionamento. Você fala assim, toma isso daqui, age assim. Toma isso aqui, age assim. Mas eu vou te colocar para fazer uma reflexão.
sobre uma coisa que pode estar acontecendo e que talvez nisso daí você comece a raciocinar. É diferente. O que acontece quando ele reclama do trabalho para você? Você fica ouvindo? Eu vou assumir que você está ouvindo, tá bom? Eu vou assumir que você fica ouvindo. Fica lá, amor, que droga, não sei o quê. Ou então você pelo menos fica do lado dele. Meu trabalho é um saco, não sei o quê. Que hoje você está lá do lado dele, você está lá quieto, você está lá fazendo... E você está dando atenção. O que acontece? Muitas vezes, isso vale para qualquer pessoa, os problemas que acontecem na nossa vida são uma forma inconsciente de você manter as pessoas perto. Isso é o que a gente chama do benefício oculto. Se você está bem, a sensação que tem é que ninguém vai te dar atenção. Se o trabalho estiver fluindo, se o relacionamento estiver bem, se tiver a vida tudo caminhando, internamente você acha que vai dar errado, que alguma coisa de ruim pode acontecer. Por quê? Porque lá na infância, você entendeu que, e aí eu estou falando do teu parceiro, uma possibilidade, ele entendeu que quando ele passava por problemas, ficava doente, tirava uma nota ruim, reclamava da professora para a mãe, reclamava da escola para o pai e tudo mais, o pai e a mãe paravam o que estavam fazendo para... Ai, filhinho, deixa eu ver. Ia lá reclamar na escola, ia falar com o professor, chamava o filho aqui, não, filhinho, vem cá e tudo mais. Então a criança, ele enquanto criança, entendeu o seguinte, a matemática que a criança faz de forma inconsciente. Quando está tudo bem na minha vida, ninguém me dá atenção, eu não sinto amor e não sinto carinho dos meus pais. Quando eu não vou bem, quando acontece algum problema, as pessoas se aproximam de mim. Então, quando ele leva essa história do trabalho, talvez seja simplesmente porque ele quer atenção sua, das pessoas que param para ouvir, porque ele acha que é só tendo problema na vida. E qual é o risco disso daí? É você abrir mão de ter um relacionamento equilibrado, com respeito e tudo mais, porque você acha... você também tem espaço para falar as coisas que incomodam você, às vezes, no seu trabalho, alguma coisa assim. Porque simplesmente existe aquela sensação de que se estiver tudo bem, vai acontecer uma coisa de muito ruim. Então você busca problema, no caso ele busca problema. Então pode ser isso. Então ele vai rir no trabalho e tudo mais, porque lá no trabalho está tudo bem. Ele pode estar fazendo um jogo de cena? Pode estar fazendo um jogo de cena. Ele pode estar administrando só para ficar legal? Pode ser também. Eu só estou dando uma alternativa para você pensar. Mas pode ser exatamente que está tudo bem. Mas ele precisa falar mal para as pessoas pararem e olharem para ele. Continue aí, Baby, o que você está falando. Faz sentido? Colocou verdade ali, né? Eu esqueci o que eu ia falar, vou ler aqui. Você ia ler um comentário de alguma seguidora aí. Cadê? Gente, enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta, enquanto a Agatha tá valendo ali. Vocês que estão nessa live aqui, eu quero saber. Quem está aqui a primeira vez? Eu vi. Quem tá assistindo a primeira vez aqui, a gente coloca aqui pra gente saber quantas pessoas estão vindo de fora, de onde você está vindo e tudo mais, pra gente é importante. Outra coisa, curte aqui, segue a gente, compartilha essa live, faz esse conteúdo chegar para mais gente. Vocês sabem que a gente entrega conteúdo, a gente está aqui falando, conversando com vocês, coisas que a gente fala, atende em nossos consultórios, nossos alunos, nossos mentorados, enfim, a gente passa para vocês aqui de uma maneira tranquila. Então dá uma força pra gente, faz esse conteúdo chegar para mais lugar. Vocês ajudaram a gente a chegar a 100 mil aqui, hein, gente? Ó, vocês são lindas demais. Vai lá. Alguém escreveu bem assim, ó. E quando o cara falou que terminou porque cansou de mim, mas não sai de casa? Amor, tá faltando vergonha na cara dele e limite seu. E, já que ele não vai criar vergonha na cara, porque se ele tem coragem de te tratar assim e não sair de casa, alguma vantagem ele tá se sentindo muitíssimo confortável em te tratar assim. Vai virar um negócio aqui, deixa eu fazer aqui, peraí. Nosso amigo TikTok com essas coisas de TikTok. Agora que eu vi que teve um monte de comentário aqui mesmo. Tem. Né? Gente de Campo Grande aqui, muito legal. Santa Catarina para Portugal, olha só. Eu estou pela primeira vez, estou amando, vocês são ótimos. Eu sou de Canaã dos Carajás. Pará. Primeira vez, bem-vindos à nossa live. É um prazer ter vocês aí, por favor.
Tá gostando de tudo mais? Segue a gente, compartilha. Dá uma E força. depois, gente, que acabar a live, vocês colocam lá nos comentários o que você mais gostou da live, o que você aprendeu, qual foi a coisa que mais te virou a chave aí pra você na live, porque ajuda as pessoas que às vezes está passando ali no feed, ajuda as pessoas a falar, nossa, também preciso aprender isso que essa pessoa aqui aprendeu nessa live, entendeu? Então, Eu tô aqui, primeira vez na live, sou do Rio Grande do Sul. Ai, que massa, que legal esse pessoal aqui. tá frio aí, né? Minas Gerais, o Sul tá frio, que a gente tá sabendo. Manda um pouquinho de frio aqui pro Centro-Oeste, por favor. A gente aqui de Brasília. Minas Gerais, primeira vez. Presidente Prudente, Presidente São Paulo. Prudente, Mato Grosso, top, Rapaz, top, Brasil top. inteiro. Legal, legal, legal. Ó, até da Angola tem, gente. Gente, tem muitos angolanos chegando. Muitos angolanos chegando, muito legal. Até ano passado chegava alguns portugueses, mas esse ano, muitos angolanos chegando. Primeira vez no Rio de Janeiro, Goiás. Ah, que legal. Muito... Aqui em Brasília a gente fala que é Quadradinho do Goiás. Cajamar. Eu não sei onde fica Cajamar. Florestópolis, Paraná. Muito legal, gente. Brasil inteiro. Galera, olha só. Quando alguém fala assim, terminei com você porque eu cansei de você e não sai da casa, tá faltando posicionamento. E, gente, posicionamento muitas vezes... Ó o jogo que tá acontecendo aqui, presta atenção nisso aí. Eu faço o que eu quiser com você, porque você tá me mostrando a forma como eu posso te tratar. E às vezes você tá aceitando porque você acha, ele vai mudar de ideia. No fundo No é fundo, isso. aí você tá na experiência que vai mudar. Só que aí, olha só o que tá acontecendo nesse relacionamento. Eu determino o jogo, eu dou as cartas. Você fica torcendo pra eu mudar de ideia, pra você se submeter nesse relacionamento. Não tem amor aí, gente. Tem jogo de poder. Do nada, se ele aparecer com outro, ele fala, mas a gente tava terminado. Você que... Eu, hein? Tá doidinha? Duque de Caxias, legal. Às vezes, a gente fica nessa esperança e a gente fica... e quando? Pensa assim, se você tem uma pessoa que se ama muito, uma amiga que se ama muito, uma filha. Imagina que você pariu uma criança, essa criança cresceu, virou adulta, tá se relacionando, e ela tem um relacionamento e tá nessa mesma situação que você tá, e ela te conta isso. O que você ia dizer pra ela fazer? Tá aí a tua resposta. Porque se... Gente, limite a gente aprende, ou aprende a não ter eles, lá na infância também. E até o fim, até chegar à nossa vida adulta, a responsabilidade é sim dos nossos pais. Pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que deixaram de acontecer, se foi acolhida, como foi, como deixou de ser. Porém, depois disso, a gente precisa olhar para a situação e lembra, a gêmea má, ela entra aqui, eu não sei se você estava nessa parte, mas se não tiver, rever a live, a gêmea má, ela entra nessa parte aqui. De entender e de ter um pouquinho de maldade no coração, às vezes de falar assim, oxi, tá doido? Que eu vou deixar esse fulano me fazer de trouxa? Eu vi um post muito legal, eu acho que serve para vocês refletirem, que é, se a sua vida fosse uma novela, pelo que os telespectadores estariam torcendo para você fazer logo? Muito bom isso aí. Não é muito legal essa reflexão? Muito legal, reflexão muito boa. Toda vez que eu vejo No esse show negócio... da tua vida, na novela da tua vida, o que seus telespectadores estariam Sai pensando quando você que fica, fazer? sai daí, não, fica logo com esse cara, ou então larga logo, ou faz não sei o quê. O que as pessoas estariam malucas pra você fazer? Deixa eu voltar aqui, tem umas perguntinhas aqui. Entendeu? E aí você pensa. Porque às vezes o que falta é a gente olhar pra situação com um pouquinho de racionalidade. Porque no fundo, quando tu me pergunta um negócio desse, você já sabe o que é pra fazer. Mas de repente eles têm uma outra resposta. Posso ler um comentário Pode. aqui? Ó, eu estou assistindo pela primeira vez a live, está maravilhosa. Obrigado. Gostaria de sugerir tema para as próximas lives, seria namoro à distância. Vou te pedir um favor também. Tá anotado aqui, mas o que acontece? Toda segunda-feira a gente abre os stories do Instagram para fazer enquete, porque os stories do TikTok não tem todas as ferramentas, então não dá. Então a gente faz uma enquete lá e puxa o tema da live. Esse tema dessa live aqui, ele foi definido pelas nossas seguidoras nessa enquete. Então a gente passa na segunda-feira, vocês soltam um monte de ideias, na terça-feira a gente faz uma votação, vocês determinam o conteúdo da live. Mas tá bom, leva para lá. Segue a gente no... você já segue a gente, está aqui nessa região do... Segue a gente, se inscreve e fica atento. Segunda-feira a gente costuma soltar. Outra aqui.
E quando isso acontece em um casamento de 16 anos? Olha, eu perdi o que é o isso que você colocou. Mas tudo independe do tempo. Mas independente do que for isso aqui, se você quiser especificar, não tem problema nenhum. Você pode colocar aí, de falar uma coisa mais focada no que você está colocando. Seu relacionamento ele pode ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. A gente tem pessoas que estão com um relacionamento de 20 e tantos anos, vivendo, se anulando e tudo mais, e mudando a dinâmica. Então, isso é independente do tempo. Eu já vi gente fazer bodas de ouro, diamante, não sei o que, a coisa mais linda, e vive desse jeito. Vive mal. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você vive um relacionamento que não está equilibrado, a gente sempre fala um negócio aqui, né? Se existe alguém sobrecarregado no relacionamento, existe alguém que está descansado. Então, entendam isso. O custo emocional de você viver num relacionamento em que você não é tratada como uma igual, ele é muito alto. É a sua saúde emocional que vai para a sua saúde física. É a sua angústia, é o seu sono, é seu coração apertado, é a sua sensação de frustração, é o seu medo. Tudo isso daí está te afetando. Então, estar num relacionamento não necessariamente quer dizer que você está num relacionamento saudável e equilibrado. E o preço disso é muito caro. E sabe qual é o problema? O problema é que se você não muda isso, você pode estar com 1, 5, 10, 15, 20 anos. O fato é que os próximos 5, 10, 15, 20 anos vão ser a mesma coisa. E quando você chegar no final da vida e você olhar para trás, vai vir um gosto muito amargo. Eu podia, né, da música do Titãs, podia ter amado mais. Você vai olhar para trás e vai falar, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não mudei tal coisa? Por que eu não disse não? Por que eu não falei? Por que eu não coloquei a forma como eu estava me sentindo? E como sai caro, exatamente. E fica muito caro. Então, se esses 16 anos que você passou agora, o saldo neste momento não está equilibrado, ou seja, o saldo do relacionamento não é positivo, isso não quer dizer que os próximos 16 anos precisam ser assim. Você pode mudar essa dinâmica. Como? Chamando seu parceiro para conversa. Porque aí você abre a possibilidade de esse parceiro, e nós temos casos aqui desse tipo, do parceiro se tocar e investir no relacionamento, fazer o relacionamento acontecer. E aí tá tudo ótimo, porque os próximos 16 anos vão ser outra história. Ou se não, se ele falar, é isso, engula-me ou cuspa-me, você pelo menos tem esta clareza de que você vai decidir ficar nesse relacionamento mesmo assim. Ou você vai falar, assim eu não quero, eu vou pular fora. Eu me separei tem uma semana com um narcisista, faz os mesmos erros de sempre, ainda me culpa. Minha saúde mental tá uma droga já. Cara, mas se você se separou de uma pessoa assim, então que bom. Né? A gente precisa olhar e falar, às vezes a gente não percebe, a gente fica com medo de se separar, porque acha que gosta muito daquela pessoa, e no fundo o que a gente mais sente quando isso acontece é alívio. Entende? E quando os dois estão sobrecarregados e nenhum cede? Gostei dessa pergunta. Essa pergunta é boa. Gostei. Você quer responder ou quer que eu responda? Eu vou começar falando, tirem as crianças da sala. E as crianças que vocês fizeram? Não. Às vezes vocês nem têm filhos. É as suas crianças internas. Gente, a gente traz um conceito aqui de criança interna, que é, resumidamente, tá? A gente explica isso com mais profundidade em outros lugares, que é a criança que você foi um dia. Ela não deixa de existir dentro de você. Posso? Pode. Só para vocês entenderem de uma maneira bem didática. Isso aqui é você hoje, tá bom? Tá aqui, lépida e faceira. O que acontece? Ele fica doido para usar esse negocinho, gente. Dentro de você tem a mulher que você foi há 10 anos atrás. Dentro dessa mulher que você foi há 10 anos atrás, existe a adolescente que você já foi. Ok? Dentro dessa adolescente que você já foi, existe aquela criança que nasceu de 0 a 6 anos de idade e que passou por experiências que não lembra, porque elas aconteceram numa época que você não se enxergava como gente. Então, essa criança aqui está vivendo dentro de você, assim como toda a sua história de vida. Ela acontece em você nesse momento. Então, quando a gente fala criança interna,
Nós estamos falando exatamente da primeira camada, Que é da tua primeira infância. que é quando você estava lá de 0 a 6 anos de idade. Só que essa daqui é a camada que está mais no fundo, mais Gente, só como é profunda. bonitinho isso aqui. Olha como é bonitinho. Ai, é muito fofinho. É a camada mais profunda. O resto só cresce em volta dessa camada. Então, o medo que você sente, a insegurança que você sente, a angústia que você sente, os traumas, a raiva que você sente hoje, vem daquela. Vem Tá dessa... tudo aqui dentro. Ó. Então, ó. Tudo aqui dentro. Então, quando a gente fala tirem as crianças da sala, é que no fundo, você tá com essa capa aqui, mas quem tá gritando, quem tá falando, quem tá chorando, é a criança. Às vezes é tu adolescente, mas geralmente é essa aqui, ó. Aí fica aqui, ó. É como... Sabe o anjinho diabinho? Fica tipo aqui, ó. Vai lá, fala não sei o que pra ele. Por quê? Porque criança, ela às vezes não sabe comunicar. Já viu criança que tá ainda em fase de amamentação? Ela chora porque ela não sabe falar que, mamãe, tô com fome. Ela chora que ela não sabe falar, mamãe, tem etiquetinha no macacão que tá me incomodando. Mamãe, não precisa, eu quero só um colinho, não quero comer mais. Ela não sabe. Ela não sabe. Aí, às vezes, vem uma pessoa que parece ser uma adulta, mas está agindo como uma criança. Então, tire as crianças da sala. E agora Porque explica, se nenhum dos dois cede, é a sua criança e a dele que está conversando. Entre crianças, a gente não tem relacionamento. Só existe relacionamento entre adulto. Só existe dinheiro na vida de quem é adulto. Porque criança não sabe lidar com essas coisas. E aí o que acontece? Se vocês dois estão sobrecarregados dentro desse relacionamento, o que acontece? Essa criança que você já foi um dia, ela aprendeu que, provavelmente, ela só tinha valor quando ela fazia muito. Ela era a melhor aluna, ou ela era aquela que cuidava dos filhos. Ó, filhos é ato falho. Dos irmãos que viraram filhos, ou ela cuidava da casa, ou ela era a pessoa que tinha que performar bem na atividade física, ou é que tinha que aprender inglês, tinha que fazer teatro, tinha que fazer não sei o quê, tinha que fazer não sei o quê e tudo mais. Então você cresce entendendo que você só tenha o carinho, a observação, o amor dos seus pais se você faz muita coisa. Aí você se junta com uma pessoa que também aprendeu que ele só pode ter reconhecimento, amor, carinho e tudo mais se faz muito, e vocês começam a puxar mais do que vocês são capazes. O que vocês têm que fazer, então, de prático nisso daí? Vocês têm que olhar para isso com um olhar de adulto, não de que eu consigo fazer tudo, não de que eu devo, e vocês têm que chegar e fazer uma listinha assim do que vocês estão fazendo, priorizar. E isso é difícil. Ah, não, mas é tudo prioritário. Não existe. Se tudo é prioritário, nada é prioritário. Ah, não sei como fazer. Começa do básico. Você, para sobreviver, você precisa comer, precisa de um teto, precisa de roupa, precisa cuidar da saúde. Ah, então vamos começar por aí. Ah, para isso eu preciso de grana. Então, vamos para a grana. O que vai dar base para isso? Vocês precisam conversar e vocês vão precisar fazer uma coisa que vocês não estão acostumados a fazer. Nenhum de vocês dois. Vocês não estão acostumados a falar uma palavrinha nesse relacionamento. Adivinha qual é a palavra? Alguém adivinha qual é essa palavra aí? Vou dar 15 segundos só para aparecer no chat. Qual é a palavra que você não está acostumado a falar na tua vida que você vai ter que começar a falar a partir de agora? Não. Você vai ter que começar a falar não para pessoas que estão acostumadas a montar em cima de você e usar e abusar da sua boa vontade, usar e abusar do seu esforço. Você vai ter que colocar limites. Você vai ter que começar a dizer o que não cabe mais nessa relação. Porque você vai conversar com o seu par, vocês vão juntos definir o que é prioridade e o que não for prioridade. Tá com o carro fora do padrão? Se desfaz do carro. Tá com a escola fora do padrão dos filhos? Se muda de escola. Vocês têm que entender o seguinte, qual é a nossa realidade financeira,
cultural, emocional, e vocês têm que vir para cá. Isso é o mais difícil, porque a gente vive num mundo capitalista que vive dizendo que vocês podem consumir o que vocês quiserem, que vocês têm que correr atrás de tudo para se realizarem. E isso daí é porque alguém está ganhando dinheiro com isso. E às vezes você nem tá com tanta vontade daquilo assim, mas você acredita veementemente que tá com vontade. Então, se nenhum dos dois cede, tem que tirar as crianças da sala mesmo. E olhar para isso como adultos e falar assim, cara, eu já reparei que eu não quero ceder e você também não. Mas eu tô a fim de resolver o problema. Como que você acha que a gente pode fazer isso? Adultos conversam. Tá? Você traz ele para participar da solução. Porque se eu digo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado, aí o outro fala, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Por que tem que ser o seu assim, assim, assado e não o meu assim, assim, assado? Entendeu? Sendo que pode ser 2 assados, 2 assim. Eu devia criar trava-línguas. Então, muitas vezes, a gente fica tão focada no problema que a gente esquece que existe uma solução. Porque, no fundo, muitas vezes, para esta criança, lembra que o Kleber falou lá atrás que, às vezes, segura adolescente, que, às vezes, a pessoa ela precisa fazer muito para receber elogio. Às vezes, a pessoa ela precisa ter um problema para poder ser vista, ser ouvida e ser cuidada e se sentir amada. Às vezes, para vocês, não vale a pena resolver essa treta. Porque assim vocês têm um rame-rame. E é isso que vocês vão ter que olhar. Não é pra briga em si, mas é o que tá motivando essa briga. E eu não tô falando o que tá motivando a briga do tipo, ele não quer lavar a louça, eu também não. Não é isso. É o que tá motivando a briga. Questões internas. Qual é o BO que tá rolando aí? Qual é o ciclo de repetição que tá acontecendo aqui? Dentro desse relacionamento, dentro da sua vida e dentro da vida do teu parceiro. Tem 2 perguntas poderosas que a gente passa muito para as nossas alunas. A gente normalmente faz isso no método Terra, que é um método focado no processo individual da pessoa, um acelerador que a gente tem para a pessoa sair do outro lado. Esse daí é quase um tratamento de choque. É, um tratamento de choque. Tá? Enfim, mas aí o que acontece? Está sobrecarregado e tudo mais? A pergunta é, para você descobrir um benefício oculto. Quem se aproxima de você quando você está sobrecarregado? E quem se afasta? E quem se afasta de você quando você está sobrecarregado? Ah, mas por que você está falando isso, Kleber? Porque a pessoa que se aproxima de você provavelmente vai estar te dando aquilo que você não recebeu na infância. E talvez você esteja precisando fazer isso para afastar uma pessoa que está te lembrando alguma situação que você passava na infância e que você não quer encarar. Entende? Então, o que acontece? Quem se aproxima de vocês quando vocês estão sobrecarregados? Quem se afasta de vocês quando vocês estão sobrecarregados? Essa aqui foi, esse é o tipo de coisa que a gente só fala em ambiente interno, mas eu resolvi trazer para vocês aqui para ver isso daí, porque o conceito é muito profundo. A gente está falando de uma maneira superficial aqui para vocês entenderem, porque tem outras coisas envolvidas, mas aqui isso só vai te pensar. Então é importante ter esse basicamente, o que você está ganhando em estar tretado? O que você está ganhando na vida para estar tretado? 2 sobrecarregados no relacionamento quer dizer que vocês não estão querendo abrir mão de coisas que vocês precisam abrir mão. O que vocês estão ganhando ao estarem sobrecarregados? Exatamente. Deixa eu voltar aqui, que teve várias milhares de perguntas que aconteceram aqui enquanto isso. Lê várias e vê, porque às vezes são perguntas que se completam. Deixa eu ver aqui. Hello, galera. Enquanto isso, vou interagindo aqui. Gente, às vezes a gente... Posso falar por mensagem? Não consigo conversar. Você vai ter que mandar no direct pra gente aqui, a gente costuma responder o direct. Pode não acontecer na hora, porque a gente tem muita mensagem, mas a gente costuma responder a todas as pessoas que entram em contato com a gente. Isso. Manda uma mensagem. Às vezes demora um pouquinho, mas se não for isso, talvez eu tenha entendido diferente de você, Kleber. Ela tá perguntando se de repente pode conversar com o parceiro por mensagem? Às vezes é um caminho. É um caminho. Se é o jeito que você consegue, começa por aí. Teste. E você vai treinando a conversa, porque esse medo e essa necessidade de evitar conflitos também diz muito sobre o tipo de limite que você põe ou deixa de pôr e o tanto que você não consegue dizer não. Tem uma coisa, uma das coisas que a gente coloca no guia Core, não sei medo se de desagradar. Na hora que a gente estava explicando um pouco do guia, do guia de como ser ouvido e respeitado no relacionamento, uma das técnicas que a gente coloca é essa: você não consegue falar
Você trabalha. Então você vai pegar a frase que está lá no guia, vai adaptar para a sua realidade e você vai mandar para ele. Porque ali já é uma frase que a gente trabalhou e já é neutra. Então ali no guia, o que é o guia de como ser ouvido e respeitado no relacionamento? Ele é um e-book que tem técnicas, frases prontas e algumas explicações que vão te fazer tentar buscar mudar a dinâmica do relacionamento para ver o que acontece. Porque se você muda a dinâmica, você abre a porta para muita coisa. Então, isso daí é uma. Não consigo falar. Eu travo, eu tenho receio, eu não sou muito de falar. Então tá bom, você escreve a mensagem do jeitinho que tá lá no guia, não é do jeito que você acha, não. Você pode copiar e colar. Copia e cola, só muda o assunto se for o caso e manda. Tá tudo certo. Quero entender melhor como é que funciona o guia e tudo mais? Clica no nosso perfil aí, na nossa bio. Lá vai ter um link, você vai ser jogado numa página, lá vai te oferecer por R$ 47, mais uma pancada de bônus. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão, pagando lá os juros do cartão. Não, esse daí eu acho que até 6, mas é Né? R$ 47. Então é 6 vezes no cartão, paga lá os juros do cartão, é 6 de R$ 5, vai dar isso aí, né? 6 não. 6 de R$ 7, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, pronto, é isso. Alguma coisa assim, vai dar, enfim, vai dar algumas coisas aí perto dos 50 juros, e você tem 7 dias de garantia. Sim. Então você testa, vê, ok, se não, você pede o reembolso, tá tudo certo, não é, a gente não tem nem opção. A gente mantém a amizade. A gente mantém a amizade, tá tudo certo, até porque isso é por lei. Então desistiu, clica lá, não quero, acabou. E aí, isso é verdade, doeu aqui, aí eu agora eu já nem sei, não. Foi da criança. Acabei de terminar. Meu namorado disse que não me machuca por mal, mas eu falo que me machuca e ele ignora. Foge da conversa, é difícil. Depois do término, diz que sempre vai me amar do jeito dele. Não respondi. Uai, do jeito dele é o jeito que te magoa e te faz mal? Um monte de narcisista ama, né? Um monte de gente vai falar isso aí. Até bandido ama, né? Você se coloca como a pessoa mais importante da sua vida. Porque é só assim que você consegue manter um relacionamento equilibrado. Eu me considero a pessoa mais importante da minha vida. A Agatha se considera a pessoa mais importante da vida dela. Tem filha, tem um monte de coisa. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver 100%, eu não consigo ser um bom esposo, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom profissional. E de Agatha, se eu estiver mal, eu vou precisar que as pessoas venham. E aí eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom parceiro, eu não consigo ser um bom profissional, eu não consigo ser um bom ser humano. Mas às vezes você é tão boa que você é boa para todo mundo, menos para você. E aí você tem que fazer isso. Exatamente, eu fazia de tudo e quando eu errava, só para não falar a palavra, não posso falar essa palavra. Ó... Nossa, que situação complicada você passava, hein? Quando fazia bem feito... é quando era criança, né? Entendi. Uhum. Quando fazia bem feito, ninguém elogiava, mas errava tudo. Mas quando errava... Mas quando errava, tudo não valia. Entendi. É muito triste, porque quando cresce, muitas vezes, pessoas que passam isso na infância, cresce pautando seu valor não na própria identidade, porque elas não conseguiram nem construir uma. Elas passam a construir o valor delas na performance que elas conseguem desenvolver. Pois é. Então, se ela é famosa por fazer tudo muito direitinho, se for o seu caso, nossa, tudo que ela faz, ela é super certinha. Uhum. Se você faz alguma coisa errada, você perdeu a tua identidade. É como se você tivesse perdido a tua identidade. Então, às vezes você pode deixar de fazer alguma coisa, de arriscar um projeto novo que vai mudar a sua vida, porque você tem muito mais medo de errar do que de fazer o projeto em si. Entende? E quando a gente faz isso, a gente tende a levar esse nível de performance para o relacionamento. E se qualquer pessoa aponta qualquer coisa que eu possa ter feito de errado, eu me martirizo. E tem gente que leva isso para aparência. No sentido de, nossa, como você é uma criança linda. Você cresce achando que se um dia você tiver uma ruga, você é a pessoa mais... Você não existe mais, você não merece amor, porque afinal de contas você não tem uma aparência perfeita. Entende? E a gente leva isso para todos os nossos relacionamentos, inclusive os amorosos. Quer ler alguma coisa? Não, aí? Fiquei 20 anos casada com narcisista, sofrimento demais, tudo é culpa minha. E eu estou entendendo agora que você não está mais casada. É Amém, isso. Senhor, gente. Você está seguindo a tua vida. Vamos lá.
foi essa criança, eu tinha que fazer muito para receber um elogio. E aí, provavelmente, você leva isso para o relacionamento e para a dinâmica, para o trabalho, para as amigas. Você talvez seja aquela. Sabe aquela amiga que é pau para toda obra? Tô com um problema, vai ser fulana. Tô com a situação, chama fulana. É a amiga pau para toda obra, é a filha que carrega os irmãos nas costas, é a profissional que o chefe sempre. Tem esse trabalhinho aqui, é um trabalhinho osso, já sei, vou passar para fulana. Por quê? Porque você, sobrecarregada, não consegue pôr o limite necessário para isso. Colocar um não aqui. Muito difícil que eu não consigo pôr em prática. Não peguei porque agora a gente já está lá na frente, né? Boa noite, eu sinto que estou no terceiro lugar da vida do meu esposo e tenho me sentido muito mal com isso. Se você está no terceiro lugar da vida do teu esposo, eu também me sentiria mal nessa situação. Porque... E se estivesse em primeiro também. Você tem que estar ao lado do teu esposo. Conversa isso com ele. Coloca isso. Do jeito que você colocou aí. Só que você vai apresentar fatos. Não é eu me sinto... Você vai falar o seguinte. Vou dar um exemplo aqui só para facilitar. Assim. Você chama... Não sei se é a realidade, então eu vou criar uma historinha na minha cabeça a partir do que você colocou. Quero combinar de sair, nunca tem tempo. Quero fazer um jantar legal, ele não reconhece. Prefere ficar com os amigos do que comigo? Queremos combinar alguma coisa, não consigo, mas para os amigos ele tem muito tempo. Mas você vai chegar e falar, amor, você vai apontar fatos concretos. Amor, nessa semana aqui que passou, eu chamei você para jantar, não rolou. Tentamos ficar junto aqui, não aconteceu. Você tem que apontar fatos concretos, tá bom? Porque se você falar o que eu acho e pensa, vocês vão entrar numa disputa de quem tem razão e quem não tem razão. Você vai apontar fatos concretos. Tentei fazer isso, tentamos fazer isso, não deu certo. E eu estou me sentindo como uma pessoa... Eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo incomodada, estou me sentindo magoada, estou me sentindo sem prioridade na tua vida. Ou então a terceira pessoa na prioridade da tua vida. Não quero me sentir assim. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? E você chama ele para conversar. Porque você vai ter 2 caminhos, 3. Ou ele vai olhar para você e falar, amor, desculpa, eu realmente não... Tá bom, o que você tem de sugestão e vocês vão conversar? Ou ele vai chegar e falar, mas você também, pelo amor de Deus, você fica toda hora reclamando desses negócios e tudo mais, ou ele vai virar as costas e vai embora. Essas 3 atitudes. Só tem uma, que é uma atitude de um homem que está a fim de melhorar essa relação. Tá a fim de melhorar a relação. As outras 2 são de alguém que está ali por conveniência. Ou por comodismo, ou porque tá legal, ou porque funciona só do jeito dele. Lembra que eu falei no início da live, no meio da live. Num relacionamento, se tem alguém sobrecarregado, vou mudar, sobrecarregada, existe alguém que está descansado. Existe alguém que está confortável. Atrás de toda sobrecarregada tem um desmaiado, né, gente? Vamos combinar. Aí. Me sinto culpada por abandonar um casamento de 6 meses com um narcisista que me agride. É normal? Pior que é. Porque o narcisista... Isso aí é uma dinâmica... Exato. É um negócio, gente, é muito louco. Ele entra tanto na mente que ele faz você acreditar que você fez com que ele... fizesse o que ele fez com você, porque afinal de contas você tirou ele do sério. E a gente fica com isso durante um tempo. Eu tô muito feliz de saber que você conseguiu sair de um relacionamento assim. E tem um detalhe, normalmente nos relacionamentos existem 2 mecanismos que o outro lado vai usar. Eu não vou nem chamar de narcisista não, porque hoje existe uma grande confusão. Larará. Existe uma grande confusão e agora todo mundo é narcisista. Eu não estou dizendo que é o caso ou que não é o caso, só que agora todo mundo virou narcisista no relacionamento. Então, para não ter isso aí, a pessoa que está do outro lado, que está te fazendo sofrer no relacionamento, ela vai usar de 2 estratégias, 3 estratégias para fazer você se sentir mal. Ela vai fazer você sentir medo, ou ela vai fazer você se sentir culpada, ou ela vai fazer você se sentir envergonhada. São as 3 grandes estratégias que pessoas usam para tentar fazer você se sentir mal, ceder. Por quê? Porque são mecanismos que a gente recebe desde criança. Desde criança, quando você é criancinha, filhinha, você fez isso, mamãe está muito triste. Mamãe não sei. Então, a gente aprende desde criança a ser manipulado através do medo, da culpa ou da vergonha.
Então, você está se sentindo culpada, só está dizendo isso. Que ele está usando de uma estratégia e que ele está tentando manipular. Que seja pelo silêncio, que seja pelo vitimismo. Persista. Se você não está com apoio, um profissional, uma rede de apoio aí. uma rede de apoio, um profissional, procure um profissional, um terapeuta, um psicólogo, procure um profissional, porque é importante você se fortalecer emocionalmente. Sabe por quê? Porque se você entrou num relacionamento desse, os óculos emocionais, você não estava aqui provavelmente no início da live, vai no Instagram depois e assiste essa live no início, os seus óculos emocionais estão ajustados para encontrar na vida somente pessoas abusivas. Pessoas que vão fazer você se sentir mal. Você precisa ajustar esse óculos, senão você vai ter o risco de repetir esse relacionamento. E olha só, estou desanimada com o meu relacionamento, vai entrar com isso que o Kleber falou. Então, pode puxar aí. O dinheiro dele é dele e o meu é da casa, não aguento mais. Você já tem uma resposta, que é o não aguento mais. Mas a mesma coisa que o Kleber falou é ajustar o teu óculos emocional. Por quê? Isso também é abuso. Às vezes a gente pensa que abuso é só algo Físico, né? Físico ou o que vocês sabem, né? Algo sexual. Mas nem sempre. Abuso é abuso, né? É além do uso. É a pessoa que extrapola todas as possibilidades. Então, isso também é uma questão de não saber impor limite. É para isso que você tem que olhar. Porque muitas vezes o medo de desagradar é tão grande que você simplesmente vai aceitando a situação. E a pessoa, ela vai até... E de novo, gente, onde tem uma pessoa sobrecarregada, seja ela emocionalmente, seja ela financeiramente, tem um desmaiado atrás. Porque uma coisa é a pessoa não ter uma renda, mas ela fica em casa e cuida, e trabalha em casa. Outra coisa é a pessoa ter dinheiro e aí, tipo, o teu fica pra casa dele, entendeu? Não é justo. Olha o relacionamento ficando. Eu sou mais, você é menos. Você me dá e fica quieta. Então, muito cuidado com essas coisas, porque esse relacionamento está desequilibrado. E vai ser assim, me dê. Nunca vai acabar e cada vez vai ser Nunca vai mais. acabar e cada vez vai piorar. Precisa mudar essa dinâmica e pôr freio. E se for o caso, se ele não quiser mudar, mude você. Que seja de CEP. Entendeu? Exatamente. Deixa eu colocar aqui... Estou vivendo um relacionamento onde meu marido me castiga constantemente com silêncio. Nós falamos aqui sobre... Assiste essa live no começo, quando a gente colocar ela lá na rede vizinha ou no YouTube. Assim, a gente fala muito, isso é jogo de poder, você está aí sendo testada para ver se você... A gente falou exatamente sobre isso daí no começo. Quero mudar, ser uma nova pessoa, sei que tem que fazer, mas não consigo efetuar, eu travo. Meu cérebro me manipula junto com sentimentos de perda e medo de ficar só. Gêmea má. Lembra do detalhe? Lembra da história, não sei se você estava aqui, da criancinha que tem dentro de você? Essa criança aqui, ela morre de medo de se sentir abandonada. A criancinha que você foi lá atrás, se você está sentindo isso daí, ela morre de medo de ser abandonada. Por quê? Porque ela se sentiu abandonada lá atrás, ela aprendeu que ela precisa sobreviver à base de migalhinhas de afeto. Então ela aprende assim, se ele chega e... Ele é péssimo comigo, mas se ele chega aqui e fala assim, meu amor, tudo bem, adorei seu almoço. Mas você tá tão bonita hoje. Amor, não sei o quê. Toma um chocolatinho. Você está aprendendo a sobreviver por ponto de migalhas de afeto. Você precisa trabalhar essa questão da tua criança. E você não vai conseguir trabalhar isso sozinha. Porque se fosse fácil, eu vou te falar, se fosse fácil, eu já tinha escrito um livro e a gente já estava milionário, eu e a Agatha. Não é assim que funciona. Você precisa fazer um trabalho, uma jornada e tudo mais. Então, isso é importante você ver isso daí. Então, é uma jornada, precisa de um método, precisa de uma estrutura para você seguir, para você poder quebrar isso daí. Só querer não é... Querer é fundamental. O primeiro passo é você querer, mas só isso não é suficiente. Eu não sei de quem se afastei, eu sei quem eu me afastei. Tá, isso é a resposta. É, isso aí, minha mãe. Que aí, às vezes, a gente fica presa num lugar mesmo ruim, porque a gente não quer estar perto de outra pessoa. Se você termina esse relacionamento, para onde você volta? Ou seu cérebro te coloca para voltar. Medo de não ser entendido, olha o medo aqui, ó. Uhum. Eu vejo que precisamos alinhar muitas coisas e eu não sei como fazer. Você vai fazer a coisa mais simples possível, tá? Qual é a forma mais simples de você começar essa história? Você vai chamar para conversar.
Falar, amor, nós precisamos alinhar algumas coisas. O que vocês precisam alinhar? Coisa básica. Se vocês não alinharem, esse relacionamento não vai caminhar. Dica para todo mundo que está assistindo aqui. Se você tiver papel e caneta, é a hora de você pegar papel e caneta para começar a anotar o que eu vou falar aqui agora. O que vocês precisam fazer para começar a fazer esse alinhamento? Primeiro, para fazer os famosos acordos de casal, vocês precisam fechar o que são os valores do casal. Você pode ter seus valores, ele pode ter os valores dele. O que são? Põe assim, os 5 principais valores do casal. É lealdade? É segurança? É, sei lá, caridade? É aventura? É fazer dinheiro que eu ia colocar. Prosperidade? São seus valores. Não existe certo ou errado, gente. Os valores são do casal. Se um casal colocar como a primeira prioridade deles prosperidade financeira, o casal fechou entre eles. Tá fechado. Ah, não, o primeiro nosso aqui vai ser a caridade. Gente, é um acordo de um casal. Não existe certo ou errado, existe um acordo de casal. Quais são os valores do casal? A partir desses valores, quais são os sonhos, desejos e metas que vocês vão criar para que esses valores aconteçam na vida de vocês? Então, o que vocês vão fazer? Aí vocês vão construindo. E aí, último, o que vocês vão aceitar e o que vocês não vão aceitar dentro desse relacionamento? São conversas difíceis, mas necessárias. E o casal que se recusa a ter esse tipo de conversa só está adiando o momento do casamento ruim. São conversas fundamentais para fazer um relacionamento ser sólido, equilibrado e que tenha amor fluindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente vai fazer uma aula paga para explicar como é que faz tudo isso, tá? E essa aula paga vai ser nesse valor aí, entre 50 a 100 reais. A gente tá fechando algumas coisas aqui, gente, mas aí, ó, tem a ver com essa história aqui. Mas vai ser muito legal. Em breve, gente, mais breve que vocês esperam. A gente está organizando um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa acontecendo. A gente vai fazer uma aula. Vai avisar vocês. E vai avisar vocês. Mas tem um link ali na nossa bio que é para você se inscrever para receber as novidades. Quando a gente lançar essa aula, vai ter lá, você pode se inscrever com seu e-mail. Que tem a ver com essa história aí. Ó. Quero aprender a encher meu potinho sem mendigar afeto. Sem mendigar afeto a ninguém. Quero muito sair dessa situação. Perfeito. E dar a volta por cima, ter o meu amor próprio, sabe? Voltar a ser eu de volta. Vocês podem me ajudar com uma dica? Sim. Primeiro se inscreva lá. Se inscreve lá. E, gente, dentro do que a gente chama de método MET, tem 5 coisas que são muito importantes e que a gente coloca como pilar. E o primeiro pilar do método é o M, né? Só pensar na palavra MET. É a palavra M, que é de mapear seus traumas infantis, seus traumas passados. Porque quando a gente entende quais são os motivos pelos quais a gente fica mendigando afeto, a gente consegue enxergar a raiz do problema e passa a se dar esse amor. A gente, no geral, o que a gente faz? A gente tem um potinho vazio e a gente dá para o outro o que ele tem que dar para preencher. Ah, você é linda, você é legal, eu te amo, eu te quero, você é minha vida, eu gosto de ficar com você. Só que esses elogios vêm de vez em quando. E aí você fica assim, ó, me dá mais, porque nunca tá preenchido o suficiente. E não tá preenchido o suficiente, nem nunca vai ficar, porque se o potinho é seu, quem enche é você. Porque é você que sabe exatamente o que aquela criança, quem fica mendigando é a criança, o que aquela criança precisa. Você vai saber o jeito certo de se cuidar, você vai saber o jeito certo de se dar amor, você vai se dar o jeito certo de mostrar para o outro como você quer ser tratada, entende? Você vai fazer o seu hobby, você vai ser interessante para você. Às vezes a gente fica tanto tentando fazer com que o outro ame, que o outro me diga quanto eu sou maravilhosa e legal, sendo que, na verdade, está faltando eu olhar para mim e entender que eu sou tudo isso. E que se ele não acha, beleza, porque eu já entendi quem eu sou.
Eu já sei, eu tenho meu senso de identidade própria. Entende? Para entender mais, faz o seguinte, vai na nossa bio lá, tem lá a lista de... Como é que é a lista de... Novidades antecipadas, alguma coisa assim o A nome. gente em breve vai soltar aí uma Isso. coisa legal aí para vocês aí vai ser... E aí vocês, para receber em primeira mão e serem chamados, vão lá, porque aí vai ter um pouco dessa história aí para ajudar você a entender como fazer, como trilhar esse caminho que a Agatha está falando. Exatamente. Meu caso foi o contrário. Quando era criança, era muito feio, sua minha irmã era elogiada. E aí o que acontece? Pode acontecer a mesma coisa. Você vai falar, buscar qualquer coisa. se ela é elogiada e eu não, eu vou tentar ser melhor, me esforçar muito mais para ver se eu sou vista. Deixa eu só ligar um negócio aqui atrás para... Tá. Deixa eu passar aqui. Aí. Vai respondendo o povo. Então o que acontece? Muito obrigado, gostando da conversa. Tá, eu estou passando um momento no meu relacionamento que hoje eu falei, você conseguiu, de tanto me chamar de louca, desequilibrada, maluca, hoje sou TD, sou tudo isso porque você me deixou assim. Me cortou, olha só. Ficar no relacionamento assim, vocês estão no time da treta. A gente já falou isso no início da live, não sei se você está aqui. Não vai mudar. A dinâmica está posta, o conluio neurótico, a dinâmica neurótica, ela já está posta. Vocês já estão presos num viés. Ele fala A, você reage B e tudo mais. Você tem que mudar a dinâmica. Como é que é isso? Faz uma conversação com foco na solução, que a gente colocou aqui. Não sei se você estava aí na hora e tudo mais, mas se for o caso, clica na nossa bio, tem lá o guia de como ser ouvido e respeitar no relacionamento. Vocês precisam mudar a dinâmica para abrir a possibilidade do novo. E aí sim, saber só, aqui esse relacionamento é só ladeira abaixo se você continuar assim. Porque ele vai destruir a sua autoestima, se é que ainda tem alguma, a sua percepção de si, o seu valor próprio, e aí você vai se deprimindo. Não necessariamente você vai entrar em depressão, mas você vai se sumindo, você vai se anulando, daqui a pouco você para de falar, você começa a deixar de existir dentro dessa relação. O preço de ficar nessa relação é você sumir. E não vai melhorar. E vão passar 5 anos, vão passar 10 anos, vão passar 15 anos, vão passar 20 anos, e daqui a pouco você está no final da tua vida, você vai olhar para trás e falar, que raio de vida foi essa que eu vivi? Pois é. E, gente, vocês deviam convidar alguém para poder contar a história. Vocês topariam, gente? Vocês querem contar a história de vocês ao vivo um dia aqui? Olha aí. Coloca nos comentários assim, escreve assim, história. Que aí a gente sabe que... A gente vai saber quem está achando essa ideia interessante aí, porque... Às vezes a gente chama vocês para participar com a gente. Mas e você? O que esse silêncio faz com você, gente? Porque às vezes não é só o silêncio, às vezes é tudo isso que vocês foram trazendo aqui nas situações. Deixa eu só ler mais um. Às vezes a gente fica tentando conceber o que fazer, porque a gente fica pensando assim, eu que sou a carente, eu que sou chata demais, e você começa a duvidar de você. E a parar e começar a se anular, igual o Kleber falou, porque você tenta evitar o conflito. E aí vem a parte que você se esforça mais, você se doa mais, e aí você começa a pedir menos, porque você fala, eu tô sendo muito chata, eu tô sendo muito exigente. Você começa a abrir mão de um monte de coisa. Você começa a aceitar menos. Né? E aí um dia, sem que você perceba, você para de existir dentro dessa relação e você se anula por completo, igual o Kleber falou. E aí... 100% para dentro. Agora é o seguinte, você tá respirando. Perde o brilho. Tá respirando, tá viva, tem chance. Jeito. Vai se cuidar, vai investir. Estou me sentindo lixo, estou aqui acabada, sem força, me sentindo fracassada. Lutei, ele está jogando um jogo como se nada acontecesse, eu estou me sentindo lixo. É muito ruim você se sentir assim. A gente, olha, sinta-se abraçada aí por mim, pela Agatha, porque realmente você sentir que você está investindo no relacionamento e outra pessoa não está. Nesse momento que você está se sentindo mal, o que você vai fazer? Nada. Agora é hora de você dar voz a essa tristeza. Mas depois que passar isso, que vai passar esse momento de baixa, o que você tem que fazer é não pensar assim, passou, tudo bem, vamos continuar, vou mais um dia. Porque isso só vai estar prolongando o seu sofrimento. Faça o seguinte, eu vou te dar um conselho aqui, porque eu acho importante para você que está aqui agora. Depois que passar esse momento de tristeza seu, de dor e tudo mais, você vai reservar 1 hora do teu dia, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã e tudo mais, você vai abrir o Google. E você vai falar assim, o que eu gostaria de fazer da minha vida?
Qualquer coisa. Escolha assim, sei lá, uma viagem. E você vai pesquisar no Google como é que é para viajar para aquele lugar. Um curso que você sempre quis fazer e que você não consegue. Vá pesquisar. Sei lá, eu sempre gostei de mexer com artesanato, nunca fiz. Você vai passar um tempo estimulando dentro de você a sua vontade e o seu desejo de viver. De viver uma vida que vale a pena, uma vida que seja legal. E aí, com isso, você vai começar a startar um processo de pensar o seguinte: o que eu quero da vida? Você vai demorar um tempo pensando nisso daí. Porque quanto mais você desejar da vida e você confrontar com a vida que você está levando, mais forças você vai começar a ter. Não vai ser só isso. Você não resolve isso da noite para o dia, mas aqui é um processo para você começar a fazer a mudança na sua vida. Você vai começar a confrontar o que você quer da vida com o que a vida está te dando ao lado daquela pessoa. E você vai cada vez mais chegar à conclusão que você já está aí. É porque você não printa essa frase tua, que você colocou agora, essas duas, eu me sentindo lixo e tudo mais, printa. Volta lá e printa. E quando você estiver bem amanhã, ou menos pior, lê essa frase. E pensa assim: se uma amiga minha estivesse me mandando essa mensagem para mim, que conselho eu daria para ela? O que eu falaria para ela? Pode continuar, David. E aí depois dessa, né? Nada, depois dessa daí, mas é muito complicado. Nossa, chamar pra conversar, já cansei de fazer isso, já fiz de tudo e não adianta. Se você já fez de tudo e não adianta, você já tem uma resposta, né? É simples Que assim. às vezes, eu vou contar essa história muito rápido, porque o Cleber tem que comer até 8 horas, porque ele vai fazer um exame. O que acontece, gente? Quando eu era mais jovenzinha, criança, eu pesquisava assim no início da internet. Uhum. Eu pesquisava assim, que eu achava que na internet teria resposta para tudo que eu quisesse, mesmo para as coisas impossíveis, porque na minha cabeça de criança, nada era impossível. E eu pesquisava uma forma, eu queria saber como que fazia para voar. 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 Igual pássaro. E eu pesquisava isso, gente, eu procurava. E não tinha resposta. Mas eu sempre acreditava que em algum dia eu ia achar a resposta, porque a internet só estava me escondendo a resposta. Porque no fundo existia um jeito de voar sim. E que as pessoas não estavam querendo me ensinar. E que eu ainda não tinha procurado o suficiente. Então eu procurava. E para quem não sabe, gente, quando eu procuro uma coisa e eu tento descobrir um negócio, não tem quem me faça até eu descobrir aquela coisa. Só que a gente cresce e percebe que voar realmente não é possível. Mas se fosse, eu teria descoberto na internet. E às vezes, vocês estão perguntando pra gente como é que vocês fazem pra voar. Entendeu? Ah, já tentei de tudo, já fiz de tudo, já mexi tudo, mas ele não muda. Você tem uma resposta. Ah, já chamei para conversar de tudo que é jeito. Já tentou o guia cor, já tentou as conversas técnicas, eu me sinto X quando Y. Já tentei até isso, Kleber. Eu me sinto X quando Y e não deu certo. Você tem uma resposta. A pergunta é: por que você insiste em não ver a resposta? Essa é a pergunta. Por que você insiste em não ver a resposta? Tem alguma coisa dentro de você que faz isso. Pode ser por causa de religião, pode ser por causa da família, pode ser por causa de filho, pode ser por... Nenhum desses motivos é válido, tá? Quer entender melhor? Tem muitas lives nossas que a gente explica. Esses não são motivos válidos para você ficar no relacionamento. Nem religião, nem o que o seu pai, sua mãe, seus irmãos vão pensar. Tem um filho menor de idade, não é suficiente para manter um relacionamento. Não põe esse peso em cima das crianças. É injusto, porque eles são menores, eles não têm que tratar problema de relacionamento. Quem cuida de relacionamento é adulto. Entendeu? Então faz isso. Então, cuida isso. Pois é. Ó, minha história é assim, casada há 18 anos, nunca saímos juntos, nunca fui ao shopping, nunca fui ao restaurante. Só ele vai. Olha aqui. A questão é, por quê e pra quê? Você é esposa ou você é empregada aí? Desculpa, eu tenho que ser mais direto aqui, porque a gente tá meio no final da live, mas assim, você é esposa ou você é simplesmente uma serviçal do lar lá, que está lá, disponível para as vontades dele? Você tá me entendendo. E às vezes... Você tá me entendendo também o que eu tô falando. Disponível para as vontades dele em todos os sentidos. E aí, gente, amor, você nunca me leva pro shopping. Às vezes é falar, nossa, amor, eu ia gostar quando você me levasse pro shopping. Às vezes mudar a forma como fala. Entende? Apesar de que ele também tá sendo um Jurandir de não te levar Gente, eu não consigo conceber, gente. O Kleber me trata igual uma rainha. Eu não consigo conceber, assim, esse tipo de coisa. Eu fico puta. Linda, inteligente, tudo mais, tem que se tratar. Gente, o que acontece? Vou pedir um favor para vocês aí. Vocês viram que entrar conteúdo e tudo mais.
faça um favor. Curtam aqui agora. Faz o algoritmo entender que esse conteúdo é importante. Compartilhem a live. Se não está seguindo a gente tem Instagram, TikTok, YouTube. Segue a gente nas 3 redes. Gente, São importantes. no YouTube ainda tem pouquinho seguidor. Vai chegar mais gente lá no YouTube. Até porque Vocês ajudam a gente a chegar a 100 mil aqui, 100 mil lá. o que acontece? 10 mil, acho que mais alcança. No YouTube tem conteúdos que não tem nem no Instagram, nem tem no TikTok. E tem alguns conteúdos no Instagram que não tem aqui no TikTok. Segue a gente em todas as redes, porque vocês sabem, vocês viram, a gente está aqui há 2 horas quase falando, entregando para vocês o máximo que a gente consegue num ambiente aberto, sem entrar em tantos detalhes, porque a gente tem muito mais para falar. Isso. Mas tem que ser um ambiente fechado e tudo mais. Vou pedir mais um favor, então. Curta, compartilha, manda para aquela tua amiga que precisa ouvir algumas verdades que vão ser doloridas e tudo mais. Manda para ela. E você que está no Instagram, eu vou pedir um favor fundamental para vocês aqui. Salva a live. E comenta o que virou a chave, porque, de novo, gente, às vezes pelo teu comentário, a pessoa que tá rolando e precisa ver, ela vai falar, nossa, essa pessoa aprendeu isso, eu vou entrar aqui na live também. Salva a live, porque isso é importante para você, porque você vai precisar ouvir isso daí outro dia. Você fala, o Kleber falou tanta coisa aquele dia, eu não tava nem com papel. Aí você volta com papel e vem anotar. Gente, vocês têm que vir com papel e caneta para as lives, a gente avisa. E coloca aqui nos comentários o que mudou na tua história. O que você teve de insight aqui. O que aconteceu ouvindo a gente? O que você se tocou? Positivo ou negativo? Eu descobri que só eu estou investindo no relacionamento. Eu descobri que não sei o quê. Eu descobri, finalmente eu estou entendendo o que está acontecendo. Coloquem aqui pra gente, tá bom? E para quem perguntou, as lives são todas as quintas-feiras. 18 horas. Exceções. 18 horas, quando não dá, a gente sempre avisa o horário um dia antes ou 2 dias antes. Mas é 18, 18 e 8, né? Que a gente gosta do horário mais assim. Mas é nesse horário, quinta-feira. Segue a gente lá no Instagram, por quê? Porque a gente solta uma enquete toda segunda-feira no Instagram, perguntando qual é o tema da live. Essa live aqui é fruto do que vocês colocaram pra gente, tá bom? Exatamente. Gente, muito obrigado Galera, por tudo aí. A gente agradece, o horário tá puxado, a gente ainda tem um outro compromisso depois desse daqui. Isso. Sua resposta não foi perguntada? Sua pergunta Alexa, não foi respondida? Pare. Sua pergunta não foi respondida? Manda pra gente no direct, se for o caso, a gente pode continuar a conversa lá, não tem problema, a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde. Se não, na semana que vem a gente tá de novo. Você viu que a gente respondeu o máximo que a gente conseguiu dentro desse horário, tá bom? Exatamente. Beijo pra vocês então e até a próxima oportunidade. Ficamos por aqui, um beijo e até a próxima, gente. Mais uma vez, chuchu não tem gosto de nada, mas